Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, tô sem um chapéu, tô de uma roupinha diferente, um figurino diferente para a videoaula de hoje, né pessoal? Então, a videoaula de hoje vai ser sobre determinantes. Nós vamos contar um pouquinho da história sobre ele, vamos saber como calcular determinantes e fazer alguns experimentos para descobrir algumas propriedades. Então, se você gostou do figurino, deixa o joinha, se inscrevam, vai ser bem legal. Eu quero ver esse vídeo cheio de likes, beleza? Porque dá trabalho preparar isso aqui, viu? Dá muito trabalho preparar, dá muito trabalho editar. E eu tô começando. Então, se puder dar uma forcinha e fazer com que esse seja uma ideia que vai muito além de dar aulas, de mostrar, de dar apoio para os alunos da escola em que eu trabalho, eu ficaria muito grato, de coração. Então vamos para a aula de hoje, vem comigo. Vamos primeiro mostrar um pouquinho da história, né, dos determinantes. As ideias básicas de matrizes e determinantes aparecem na história com o estudo de sistemas lineares. Mais adiante vocês vão ver que determinantes e matrizes têm tudo a ver com sistemas lineares, aqueles sistemas de equações de 2, 3, 4, enfim, N equações com mais de uma incógnita. Lá na Babilônia, na época do ano 300 a.C., já tínhamos tábuas de argilas com sistemas de equações lineares, claro que representados de formas diferentes, com seus símbolos que representavam as incógnitas que a gente chama de x, y, z nos dias de hoje. Olha só, na China, entre 200 e 100 a.C., já tínhamos uma imagem que está no link aqui, que é um livro chinês que equivale aos elementos de Euclides para os ocidentais. Vocês vão ver nesse link que existe o seguinte problema. Existem 3 tipos de milho. 3 pacotes do primeiro, 2 do segundo e 1 do terceiro somam 39 unidades de milho. 2 pacotes do primeiro, 3 pacotes do segundo e 1 do terceiro somam 34 unidades. E um pacote do primeiro, 2 do segundo e 3 do terceiro somam 26 unidades. Sabendo que os pacotes de milho do mesmo tipo contêm a mesma quantidade de unidades, quantas unidades de milho contém um pacote de cada tipo? Lá no livro deles, vocês vão ter esse probleminha e ele pode ser representado por matriz. Veja só. Vou trocar o ponteiro novamente. Vou botar um apontador laser aqui. Olha só. Essa primeira coluna aqui representa as 26 unidades. Essa parte aqui. Um pacote do primeiro, 2 do segundo e 3 do terceiro. 1, 2, 3. Tem 26 unidades. Aqui, 2 pacotes do primeiro, 3 do segundo e 1 do terceiro, dão 34. E 3 pacotes do primeiro, 2 do segundo e 1 do terceiro, somam 39 unidades de milho. Que está aqui. O autor do livro já apresentou uma representação parecida com a usada nos dias de hoje, representação de matrizes. Só faltam os colchetinhos ou os parênteses, como a gente viu lá na primeira videoaula a respeito. E o link está aqui em cima. Outro exemplo aqui. Os chineses representavam sistemas lineares por meio de seus coeficientes escritos com barras de bambu sobre os quadrados de um tabuleiro. Assim eles representavam matrizes como essa. Esse aqui é o número 36 aqui, beleza? Isso aqui é uma representação de um problema, de uma solução de um problema apresentada lá no livro 9, capítulos sobre a arte matemática. É um livro dos chineses lá nas antiguidades. A solução apresentada no livro é bastante similar ao processo apresentado por Gauss, que nasceu em 1777, morreu em 1855, já lá em 1809. Lá no século XIX, a época em que a gente conheceu realmente o Gauss como um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Esse cara aqui é o
apareceu ao mesmo tempo da Alemanha e do Japão. Esse cara aqui é o Leibniz, beleza? Ele diz o seguinte: faz de conta que eu sou o Leibniz, rapaziada. Mandei uma carta para L'Hopital, que me sugeriu utilizar combinações dos coeficientes para resolver sistemas de equações lineares. Aqui está o japonês Sekikoa, outro cara lá no Japão que mexia com esse negócio de matrizes. Vamos fazer de conta que eu sou o Sekikoa. Eu escrevi um livro apresentando sistemas lineares e utilizei a forma matricial. Fui o primeiro matemático a calcular determinantes. Olha só. Já lá no Japão tínhamos isso. Lá na época do shogunato, né? Dos Tokugawa. Eles eram soberanos. Aí pouco depois, né? Chispa. Agora, não consegui apresentar algo que fosse válido para casos em geral. Uma pena, né? Uma pena mesmo, mas o que é importante para a gente? Saber calcular determinantes de matrizes quadradas de ordem 2 e 3. Não precisa mexer com mais nada disso. Beleza? Koa, considerado o maior matemático japonês do século XVII, chegou a essa noção através do estudo de sistemas lineares, sistematizando o velho procedimento chinês para o caso de duas equações apenas. Então ele foi o cara que consolidou o estudo de sistemas lineares, né, utilizando matrizes, relacionando matrizes com os sistemas lineares. Ele foi o primeiro a fazer isso. Agora temos aqui o Maclaurin, outro matemático que fez história no século XVIII. Faz de conta que eu sou Maclaurin. Também escrevi um livro, um tratado sobre álgebra, 1730, apresentando o teorema geral para a eliminação de incógnitas de um sistema linear. Isso pode ser também conhecido como escalonamento. Além disso, faço a demonstração desse teorema para matrizes de ordem 2 e 3 e explico como fazer a demonstração para matrizes de ordem 4. Uau! Atualmente, esse teorema é conhecido como regra de Cramer. Foi Cramer quem o provou para matrizes de ordem maiores do que 4. Por isso que o nome é regra de Cramer, porque ele conseguiu generalizar essa regra. Então não é bem escalonamento, é a regra de Cramer. Escalonamento é uma coisa, né? Escalonamento é a eliminação de incógnitas. Aí tem um outro método que se chama regra de Cramer, que tem a ver com determinantes para resolver sistemas lineares. E aqui está o Gauss, grande Gauss. Fui o primeiro a utilizar o termo determinante, ou seja, o Gauss foi o primeiro cara que chamou aquele valor associado à matriz de determinante. Beleza? Agradeçam a ele pelo nome, viu? Agradeçam ao Gauss por mais essa contribuição na matemática. Mas o trabalho de Cauchy, de 1812, que simplificou o que era conhecido até então sobre determinantes e melhorou a notação. Então foi graças ao Cauchy, né, que aprimorou, simplificou, né? Mas o que é determinante? É o número associado a uma matriz quadrada, ou seja, não é uma matriz qualquer, não é qualquer matriz que tem esse determinante. Matriz que possui um número de linhas igual ao número de colunas, isso é uma matriz quadrada. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, que a gente pode estar chamando de matrizes de ordem quadrada de ordem 2, quadrada de ordem 3, quadrada de ordem 4, etc. Vejamos aqui algumas matrizes. Nós temos aqui matriz A, 3, 4, 1, 5, 0, 1, 10, 3, 5. Aqui na matriz B temos menos 2, 0,5, 4, 7, 5, 6. Aqui a matriz C é 1, 5, raiz de 3, 3, 4, 7. E a matriz D é 1, 2, 5 e 3. E a matriz E é 5, né? Será que todas essas 5 matrizes admitem determinante? A resposta é não. Por quê? Porque essa matriz B tem 3 linhas e 2 colunas. E a matriz C tem 2 linhas e 3 colunas. E as outras
são quadrados, ó, 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, aqui uma linha, uma coluna, né, uma matriz unitária, e aqui uma matriz, 2 linhas, 2 colunas, matriz quadrada de ordem 2. Então essas 3 matrizes são as únicas que admitem determinantes. É legal que elas estão posicionadas em diagonal principal, né, rapaziada? Apenas as matrizes quadradas podem ser associadas aos seus determinantes. Como havíamos falado, não se fala em determinante se a matriz não for quadrada. E como a gente associa essas matrizes a seus determinantes? Pegamos, por exemplo, a matriz unitária E, que é o número 5, uma matriz formada pelo número 5. O determinante de uma matriz unitária é o próprio elemento, ou a 5. Uma matriz de ordem 1, né? Notação utilizada, det, né? Det, e o que você chama matriz. Determinante de A é det A. Esse tipo de notação com 2 barras verticais, ó, essa aqui, ladeando o quadrado de números, não é essa que é um colchete, é 2 barras. Só foi apresentada em 1841 por Arthur Cayley, ou seja, um bom tempo, né? Alguns anos depois que alguém veio com essa notação. Vamos pegar uma matriz de ordem 2, por exemplo. Como que a gente calcula o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2? Basta pegar a diagonal principal aqui, né? Essa é a diagonal principal, galera. Tá 1 e o 3. Multiplica os elementos. Depois você multiplica os elementos da diagonal secundária, o 2 e o 5. Os resultados, você vai fazer o seguinte, você pega esse 1 vezes 3, 3. Agora, o produto da diagonal secundária você vai fazer e vai trocar o sinal. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 5 é 10. Só que eu estou trocando o produto da diagonal secundária, o sinal, né? Vai ficar menos. Vai ficar 3 menos 10, que vai ficar igual a menos 7. Como foi dito aqui, ó, diagonal principal e diagonal secundária, você troca o sinal do resultado. Beleza? Tá aí o esqueminha para vocês. Fica melhor. Produto dos elementos da diagonal principal subtraído do produto dos elementos da diagonal secundária, como foi mencionado aí, né? Regra de Sarros. Talvez esteja cortando, né? É um slide prontinho diferente. Regra de Sarros. Vamos pegar essa matriz de ordem 3 quadrada. A regra de Sarros, ou Sarros, fala nos comentários aqui como que se pronuncia direitinho, porque esse Sarros é matemática francês, pode ser Sarros, ou Sarrus, ou Sarru, talvez seja Sarru. Vamos lá. No que consiste a regra de Sarros? Consiste em você copiar as 2 primeiras colunas ou as 2 primeiras linhas, se quiser. Aqui estamos copiando as 2 primeiras colunas. Beleza? E fazendo o produto das diagonais e das paralelas aqui, né? Vamos explicar direitinho isso aqui. Para a matriz de ordem 3 foram necessários alguns anos a mais para que fosse elaborada a regra prática para o cálculo de determinantes. Aqui temos uma matriz de ordem 3, né? Agora quem elaborou isso foi o Pierre Frédéric Sarrus. Infelizmente ele foi embora cedo, mas apesar de ter morrido com apenas 30 anos, ou até menos, ele elaborou uma regra prática para o cálculo de determinantes da matriz de ordem 3. Então, se vocês puderem calcular o determinante dessa matriz, agradeçam a ele. No que consiste essa regra? Repetir as 2 primeiras colunas, como havia antecipado, né? E fazer o somatório dos produtos dos elementos da diagonal principal e das suas paralelas. Essa diagonal principal, olha só. E as paralelas, essa daqui e essa daqui. Beleza? Então 3 vezes, voltando aqui, 3 vezes 0 vezes 5, mais 4 vezes menos 1 vezes 10, mais 1 vezes 5 vezes 3. Vai somar tudo isso aí. E subtrair os produtos dos elementos da diagonal
secundária de suas paralelas, da diagonal secundária de suas paralelas, né? Aqui temos 10, 0 e 1, 1 vezes 0 vezes 10, menos, subtraindo, né, como eu havia falado, 3 vezes menos 1 vezes 3, menos 4 vezes 5 vezes 5. A continha toda dá menos 116. Olha só, por quê? Porque 3 vezes 0 vezes 5 dá 0 aqui, né? 4 vezes 10, 40, vezes menos 1, menos 40, mais isso aqui dá 15, né? 1 vezes 5, 5 vezes 3, 15. Isso aqui dá 0. Isso aqui, ó, menos 3 vezes menos 1 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. E menos 4 vezes 5, 20 vezes 5, 100. Então aqui nós temos menos 40, menos 140 aqui, mais 15, mais 9. Aí menos 140 mais 24 dá menos 116. Próximo. Dada a matriz A e seu determinante A igual a menos 2. Bom, a gente sabe 1 vezes 4, 4, menos 2 vezes 3 é 6. 4 menos 6 dá menos 2. O que acontece se eu trocar essa linha aqui com essa linha aqui? Esse aqui é a linha. Troquei, ó. O 3 e 4 é a segunda linha, passou a ser a primeira linha. E o 1 e 2 é a primeira, passou a ser a segunda linha. 3 vezes 2, 6. Menos 4 vezes 1, 4. 6 menos 4, 2. Então, se você trocar as linhas, trocar duas linhas de uma matriz, o sinal do determinante vai ser trocado. É o mesmo sinal, só mesmo valor absoluto, né? Só que o sinal vai ser trocado. Certo? Então, o determinante de A' é igual a menos o determinante de A. Trocando uma linha pela outra, trocou o sinal do determinante só. Será que isso vai acontecer para outras matrizes? Pessoal, pega uma matriz, verifiquem, deixem nos comentários. Agora vamos comparar o determinante da transposta com o determinante da matriz. Matriz transposta, pessoal, é aquela em que os elementos de uma linha passam a ser elementos de uma coluna. Os elementos de uma linha passam a ser, os elementos de uma coluna passam a ser os elementos de uma linha. Linha vira coluna, coluna vira linha. Essa é a matriz transposta. Veja que temos uma linha 1, 2 e uma linha 3, 4. Na transposta, temos uma coluna com 1, 2 e a outra coluna tem 3 e 4. Vamos ver o determinante. Como a gente viu, o determinante de A, novamente, ó, 4, 6. 4 menos 6, menos 2. Agora, se eu fizer a transposta, 1 vezes 4, 4. 4 menos 6 dá menos 2. Aqui, ó, é menos 2, viu, pessoal? É menos 2 aqui. Veio o slide veio errado. É menos 2. Então, se eu comparar o determinante de A com o determinante da transposta de A, você pode observar. Pode observar que os determinantes são iguais. Aqui, ó, tá faltando sinal de menos. Tá faltando aqui sinalzinho de menos. Será que isso ocorre para qualquer matriz? Para outras matrizes, você pode pegar uma outra matriz de ordem 3 e verificar também. Deixa nos comentários. Agora, e se eu multiplicar alguma linha por 2? Multiplica a segunda linha por 2. Aqui é 1, 2, 3 e 4. Se eu multiplicar esses dois elementos aqui por 2, eu vou ter 6 e 8. Claro. E aí, esse determinante vai dar menos 2. E aqui, multiplicando esses dois caras, calculando o determinante, ó, 1 vezes 8 dá 8 e 2 vezes 6 dá 12. Então, 8 menos 12 é menos 4. Ou seja, se eu multiplicar uma das linhas, o determinante vai acabar sendo o determinante da matriz original vezes o número que eu peguei para multiplicar aquela linha, no caso o 2. O que acontece? Multiplico por 2 o determinante também. Agora, experimentem multiplicar por 3 essa matriz. Experimentem pegar a matriz A e multiplique a segunda linha por 3. Experimentem, deixem nos comentários.
Será que dá menos 6? Quem sabe? Agora, se eu tiver alguma linha ou alguma coluna nula, eu vou ter 0 vezes 4, 0. 2 vezes 0, 0. Então, o determinante é 0. 1 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Se eu tiver alguma linha nula só com zeros ou alguma coluna só com zeros, o determinante dessa matriz vai ser igual a 0. Agora, se eu pegar essa matriz aqui, 0, 0, 2 e 3, a diagonal principal, veja, é tudo 0. Se uma linha, como eu disse, se uma linha ou coluna da matriz for toda igual a 0, o determinante é 0. Perceba, isso aqui vale para B? Verifiquem. Vamos ver. Eu vou verificar para vocês dessa vez, tá? Não precisa fazer conta e deixar nos comentários. 0 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Aí você vai ter 0 menos 6, que é igual a menos 6. Quer dizer, é menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Beleza. Agora vamos refletir o que acontece quando a gente tem colunas ou linhas iguais. Fazem determinante, né, pela regra, por aquele processo, 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 3, 3 e 3 menos 3 dá 0. E aqui 1 vezes 2, 2, menos 2 dá 0. Agora, como eu havia dito, né, o que acontece com o determinante, se as duas linhas forem iguais, vai dar 0. E agora, será que isso ocorre para a matriz B? Aí vocês podem verificar, deixa nos comentários, faça a continha aqui, ó, você vai ter duas colunas iguais, e ver se dá 0 também. E agora, o que acontece se as duas linhas ou colunas forem proporcionais? Perceba que 2, para você chegar no 100, você multiplica 50. Da mesma forma que você multiplica o 50 por 3 para chegar lá no 150. Aí 2 vezes 150 dá 300. 100 vezes 3 dá 300 também. Subtraindo dá 0. E aqui você multiplica você multiplica por 2, o 1 para chegar lá no próprio 2, e multiplica o 4 por 2 para chegar no 8. Então são duas colunas proporcionais entre si. Duas colunas proporcionais. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 4, 8. Subtraindo dá 0 também. Agora, se vocês se sentirem à vontade, né? Fique à vontade para fazer um experimento para um determinante de uma matriz de ordem 3. Pega aí uma matriz de ordem 3 com duas colunas ou duas linhas proporcionais, beleza? O determinante vai dar 0. Deixe nos comentários aí que vocês conseguiram com esse experimento. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Voltando aqui, se vocês gostaram da videoaula, se vocês aprenderam, se vocês gostaram do figurino de hoje, deixe o joinha, se inscrevam e compartilhe com seus colegas. Ative o sininho para não perder nada, porque segunda, quarta e sexta às 8h30 da manhã tem videoaula de matemática, sendo que segunda e quarta é matemática e sexta é física. Então, pessoal, até a próxima, fiquem com Deus, um forte abraço e fui.